Olha só, quando pensamos no crescimento cristão, pense na árvore, que diz assim: essa árvore busca seu sustento em fontes ocultas. Suas raízes se aprofundam na terra para absorver nutrientes. Todos os processos de crescimento estão fora de vista, mas as folhas e os frutos estão visíveis a todos. Por isso, o cristão cujo fruto abundante glorifica a Deus é aquele cuja vida está escondida com Cristo em Deus. Então, da mesma forma que as raízes nos estão ocultas, também a vida de Cristo está escondida em Deus. Então, a sua consagração, veja que coisa profunda, a sua consagração com Deus, a sua busca a Deus, não é algo que todos vão ver, mas esse é o seu processo de lançar raízes em Deus. Você precisa acordar para ter uma comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus durante a noite também, ler as Escrituras, meditar em Deus. E você está lançando raízes, mas isso as pessoas não irão enxergar. É o seu momento com Deus, são as suas raízes em Cristo. Mas o que as pessoas vão enxergar? O que nós conseguimos enxergar na árvore? Os frutos. Então, para existir frutos, é necessário que a árvore lance raízes para baixo. E ela extraia daquele solo a força e o nutriente para que ela possa lançar os seus frutos. Assim também, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, diz assim, que devemos orar em secreto e depois o Pai nos recompensará publicamente. Ou seja, as suas raízes são em secreto, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus é no secreto. Você e Deus. Mas os frutos, as pessoas vão ver. Todos podem ver os frutos das árvores. Então as pessoas vão olhar para você e vão ver a mansidão de Cristo Jesus. As pessoas vão ver em você o mesmo falar de Jesus, né? A amabilidade de Jesus, a graça de Jesus. Tudo as pessoas vão conseguir enxergar em você, porque o Espírito Santo vai fazer essa obra em você. Mas a sua parte é lançar raízes em Deus. Lançar raízes. E ao lançarmos essas raízes em Deus, aí sim vai se cumprir Isaías capítulo 61, no verso 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 3 para que a gente possa ter o contexto completo. Que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então veja, aqui Deus está mostrando para nós o que ele deseja para nós, para que ele nos chame de árvores de justiça. O que ele quer dizer com isso? Veja que ele diz que ele quer dar, em vez de tristeza, ele quer nos dar alegria. Em vez de um espírito angustiado, ele quer que tenhamos vestes de louvor. Ou seja, ele quer que, em vez de eu andar no meu dia a dia abatido, triste, cabisbaixo, ele quer que eu ande no meu dia a dia feliz, um semblante radiante de alegria, sabendo que Deus é a nosso favor, sabendo que Cristo está intercedendo por mim, que Cristo me ama. Então, ele quer que nós tenhamos essas vestes de louvor, seja sempre cantando hinos, agradecendo a Deus pela sua maravilhosa graça em nossa vida, né? Agradecendo a Deus pela vida que temos, pela saúde, por todas as bênçãos que ele tem nos dado, pelo ar que nós respiramos, pelo céu, pelo sol, pela chuva, por tudo isso. Deus quer que nós sejamos realmente gratos a ele e louvar a ele, agradecendo a ele essas bênçãos, né, que ele nos dá tão maravilhosamente. E assim, dessa forma, ele diz que nós seremos chamados de árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então olha só que coisa maravilhosa esse verso nos traz, que nós seremos chamados por Deus de plantação do Senhor. Se você alguma vez já foi na roça, ou se você é da roça, você sabe que sempre que você faz uma plantação, você tem que cuidar. Você cuida, você aduba, você rega, você trabalha nela ali
Porque você não quer que dê doença naquela árvore que você está plantando ou naquela hortaliça. Então, se nós seres humanos, que a Bíblia fala que o coração do ser humano é mau, e esse ser humano, né, consegue ter esse cuidado com o plantio, esse cuidado com as coisas que ele está colocando na terra, quanto mais nosso Pai Celestial, que é muito mais bondoso do que um ser humano, e muito mais amoroso do que um ser humano, vai tratar a plantação dele, né? Então, se Deus nos trata como plantação dele, o que ele está dizendo com isso? Olha, eu vou cuidar de você, eu vou trazer tudo que você precisa para crescer, eu vou evitar, né, que você seja atacado ali, né? Então, Deus nos livra dos anjos malignos, né? Assim como muitas vezes nós tentamos de toda forma livrar a planta de doenças, né, de que ela seja atacada, Deus também envia os seus anjos, né, para nos protegerem, porque nós somos a plantação dele. Ele nos ajuda, é como se ele nos regasse, né, com o Espírito Santo, a chuva do Espírito Santo. Ele nos dá todos os nutrientes que precisamos através do alimento, diariamente, né, o pão de cada dia. Então ele sempre está ali cuidando de nós todos os dias. Realmente somos as pequenas plantas do Senhor, mas ele quer que cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele verdadeiramente, né, possa ver os frutos do trabalho dele, que possamos dar frutos para a glória dele. E esses frutos são tudo aquilo que está descrito ali no livro de Gálatas também, que é o amor, a paz, a benignidade, a longanimidade, né, a bondade. Tudo que é de Deus ali vai ser manifesto em nosso caráter. Tudo aquilo que é expresso pelo caráter de Deus, Deus quer que seja expresso em nosso caráter. A graça, a misericórdia, Deus quer que sejamos misericordiosos uns com os outros, amáveis uns com os outros. Assim como Ele nos trata, Ele quer que nós tratemos uns aos outros também. Então é com esse intuito que Ele nos cuida e tudo isso, para que o caráter dele seja realmente mostrado em nossa vida, né? Então, nós somos a plantação do Senhor. Por isso que no Salmo capítulo 1 diz, olha, então todo aquele que medita de dia e de noite na lei de Deus, ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Porque nós somos a plantação do Senhor. E o Senhor sabe o que é melhor para nós crescermos enquanto plantas dele. E é exatamente isso que ele está nos mostrando aqui no Salmo capítulo 1. Por isso, entendendo isso, que eu e você hoje tomemos a decisão de estar verdadeiramente ao lado de Deus em todos os momentos do nosso dia, que nós possamos ter o desejo de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que verdadeiramente se cumpra em nós, que diz que seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, e que agradeçamos a Deus também, porque Ele cuida de nós, assim como um jardineiro cuida das suas flores também, assim como um agricultor cuida das suas hortaliças. Louvado seja Deus por isso. Sabemos que Deus nunca nos desampara. Sabemos também, como diz o Salmo 121, aquele que te guarda não dorme. Creia nisso e que você seja abençoado pela palavra de Deus. E creia que Deus é a seu favor. Deus está com você. Deus cuida de você. E Deus te ama muito. Vamos fazer uma oração então, para que possamos agradecer ao Senhor por essa bênção e essa dádiva. Oremos juntos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sabermos que somos as suas pequenas plantas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida de nós, como um agricultor cuida, Senhor, das suas plantações. Obrigado, Deus, por ter esse cuidado tão maravilhoso conosco. Nos ajude a meditar na sua lei de dia e de noite. Nos dê, ó Deus, vontade de ler a Bíblia, vontade de estudar a palavra do Senhor e de memorizar as Escrituras, para que nossa mente seja sempre cheia de bons pensamentos, sempre cheia da Tua palavra. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com nossos familiares. Nós te agradecemos por todas essas bênçãos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.